Hoje eu tô que tô. Acabamos de ter aí a confirmação de que nós, plantonistas, impedimos a fuga de Jair Messias Bolsonaro. Você deve estar se perguntando, como assim, Thiago? O que nós fizemos? Hoje, há algumas horas, Alexandre de Moraes tomou a decisão de não permitir que Bolsonaro vá à posse de Donald Trump. O Bolsonaro pediu aí o seu passaporte que está retido desde o ano passado. O Procurador-Geral da República ontem à noite disse que não, e o Alexandre de Moraes, menos de 24 horas depois, tomou a decisão dizendo que não vai liberar o passaporte para o Bolsonaro ver o Trump. Acontece que, segundo aí a Rede Globo, não sou eu falando, é segundo a Rede Globo, a decisão aí do Alexandre de Moraes, a decisão do Procurador-Geral da República foram aí embasadas em parte por um vídeo que eu fiz e publiquei nas redes sociais, e que os plantonistas aí compartilharam e chegou no Alexandre de Moraes. Você deve estar pensando, caramba, Thiago, então o seu vídeo chegou no Alexandre de Moraes? Sim, e chegou também ao Procurador-Geral da República. Para quem não está sabendo, eu fiz esse vídeo aqui no dia em que o Bolsonaro ali falou que tinha recebido o convite e pediu seu passaporte. Eu fiz esse vídeo aqui, vamos lá. Posse do Trump. O Bolsonaro apresentou um convite para a posse do Trump para o Alexandre de Moraes e pediu seu passaporte de volta. Só que, segundo o Alexandre de Moraes, o convite foi enviado por um e-mail que era info@t47inaugural.com. Acontece que nesse site qualquer pessoa pode se cadastrar para receber convite para a posse do Trump. A prova, segundo o Bolsonaro, é que no e-mail ele foi chamado de President Bolsonaro. Então eu fui no site, me cadastrei, coloquei meu nome, President Thiago dos Reis, tal, preenchi os dados e cliquei. Logo depois, chegou o e-mail, Hello, President Thiago. Aí depois de algumas horas de análise, eles mandam o convite. President Thiago. Só que tem mais, provando que o convite é fake. No convite que o Bolsonaro apresentou para Alexandre de Moraes, é para Swearing-in Ceremony. Se você for no site do evento, vai ver que essa cerimônia é o primeiro dos eventos, que é esse aqui. Ou seja, um evento com muita gente. O Bolsonaro foi convidado para ficar aqui, ó. Como eu sei? Explico. O segundo evento é President's Room Signing Ceremony. Nesse evento só vem o VIP. Bolsonaro não foi convidado. Tá aí, esse vídeo aí. Teve mais de 500 mil visualizações lá no Instagram. Lembremos que o Instagram está manipulando o algoritmo para fazer aí com que a extrema-direita tenha mais alcance. Para você ter ideia, o vídeo do Nicolas Ferreira com fake news aí sobre o Pix chegou a 300 milhões de visualizações. Se você quer uma estatística, 64 milhões de brasileiros usam o Instagram diariamente. 64 milhões. Quer dizer que é 5 vezes mais, quase, o total de brasileiros que usam o Instagram viram o vídeo do Nicolas. Como é que isso é possível? Manipulação do algoritmo. Eu vejo algumas pessoas de esquerda que estão aí achando que isso é teoria da conspiração, sendo que isso já foi comprovado por inúmeros estudos mundo afora que as empresas do Mark Zuckerberg manipulam o algoritmo. Pois bem, mesmo assim, com apenas, entre aspas, 500 mil visualizações, o vídeo chegou ao Alexandre de Moraes e saiu matéria aí na Globo News. Na Globo News estavam ali comentando a decisão do Alexandre de Moraes. E eis que falam isso aqui, ó. Eu gravei direto da minha TV, ó, porque essa matéria aí não foi para as redes sociais da Globo. Mas eu te mostro aqui o trecho em que eles falam sobre o meu vídeo. Consegui apurar foi a falta de comprovação de um convite pessoal intransferível, porque é o domínio de um site. E várias pessoas, vários internautas foram nesse site e conseguiram o mesmo convite que Bolsonaro. Inclusive teve um internauta que escreveu o presidente do canal dele, o presidente Thiago. Eu vi esse. E esse do Thiago chegou ao Alexandre de Moraes e chegou à PGR. Né? Então, o principal, ele cita que não há um interesse público, há um interesse particular. O Alexandre de Moraes cita... Ou seja, chegamos aí ao Alexandre de Moraes. Eu digo chegamos porque se plantonistas não compartilhassem o vídeo não furaria ali a bolha dos meus seguidores e jamais chegaria ao Alexandre de Moraes. Porque o Instagram, ele limita posts políticos no Brasil e em outros vários países, então os posts só aparecem para quem te segue, a não ser que alguém aí
compartilhe o post nos stories, compartilhe aí por mensagem direta para outra pessoa, aí o post vai viajando. Se não, não. Aí você vê como o tamanho aí da manipulação que estão fazendo para exaltar o Nicolas, para exaltar aí figuras de extrema-direita. Pois bem, chegou o Alexandre de Moraes, chegou o Procurador-Geral da República, e o Procurador-Geral da República fez um parecer ontem, dizendo, bem técnico, aliás, o parecer dele. Ele nem sequer cita essa parte aí do convite muito. Ele fala assim, olha, o Bolsonaro não comprovou que a ida dele aos Estados Unidos satisfaz aí alguma necessidade vital para ele. Ou seja, ele não tem ali como provar, ele não conseguiu provar que ele realmente precisa ir aos Estados Unidos e que a sua necessidade de ir aos Estados Unidos é maior do que a necessidade pública de garantir a ordem, ou seja, de garantir ali que uma pessoa que é indiciada por inúmeros crimes e está sem o passaporte exatamente para evitar fuga, está com sem o passaporte para evitar fuga, é porque está para ser presa essa pessoa a qualquer momento. Essa pessoa, para ela conseguir reaver o passaporte, tem que ter um motivo muito grande, ou uma coisa assim, olha, é de vida ou morte, se não for para lá vai morrer, ou uma cirurgia, uma coisa do tipo, ou um interesse público muito forte, o que não há no caso. E aí o Procurador-Geral da República diz isso. E fala no final sobre, ele também não conseguiu comprovar o convite. Para você ter ideia, o Bolsonaro, na resposta que deu, depois que o Alexandre de Moraes mandou ele mostrar o convite, o Bolsonaro, ele falou, não, o convite é esse mesmo. E aí ele anexou um convite para um baile latino. Para quem não sabe, latino é como são chamadas pessoas como eu, e provavelmente você que está me assistindo, que são pessoas que não são brancas, assim, bem branco, europeu. Nos Estados Unidos, nós não somos brancos. No Brasil, eu sou branco. Nos Estados Unidos, eu sou latino. E para eles, latino é ralé, tá? E aí, principalmente para os trumpistas. E aí, o que acontece? O Bolsonaro colocou lá o convite de um baile latino, que seria no dia 18. Aposto que o Trump é dia 20. Foi isso aí que ele anexou. Aí, fica aquela, peraí. Você teve uma semana para pedir pro Trump, pro filho do Trump. Eles não são amigos da família Bolsonaro? Você não consegue fazer uma ligação e mandar um zap e falar aí, ô Trump, você não pode fazer um post, você não pode aí gravar um vídeo de 10 segundos falando, e convido o Bolsonaro, I invite Bolsonaro, uma coisa assim, só isso. Filho do Trump, você não pode falar, o Bolsonaro de fato foi convidado. Não teve nada. Eles foram completamente ignorados pela família Trump, pelos aliados do Trump e, obviamente, pelo Donald Trump em si. E aí, o Bolsonaro colocou isso, não colocou convite nenhum, não colocou nada, não conseguiu nada a mais do que aquele e-mail genérico que ele tinha. E aí, na decisão, o Alexandre de Moraes diz o mesmo que disse o Procurador-Geral da República. Olha, tem um interesse aí, eu vou te ler um trecho aí. Ele fala, tem um interesse público. Para quem não sabe, interesse público é o seguinte. O país, o público em geral, a segurança pública, tem interesse de que um bandido que está com um passaporte retido, porque já tem inúmeros indícios contra ele de crimes, que ele continue com o passaporte retido e de que ele não fuja. Porque se ele fugir, ele pode cometer outros crimes. Então não. Então o interesse público é que ele continue. Aí um trecho da decisão do Alexandre de Moraes diz o seguinte aqui, Olha só como ele avisa que o Bolsonaro vai ser preso em outras palavras. Eu vou traduzir o juridiquês para você, tá bom? Decisão aí do Alexandre de Moraes. A medida de retenção do passaporte visa... Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler para você, hein? Visa, obviamente, impedir que o requerente, Bolsonaro, saia do país e objetiva satisfazer eventual instrução criminal. O que é uma eventual instrução criminal, Thiago? Prisão. Estamos falando aqui de prisão, tá bom? E objetiva satisfazer eventual instrução criminal e aplicação da lei penal. O que é aplicação da lei penal, Thiago? É prisão. Alexandre de Moraes está falando. A retenção do passaporte visa, obviamente, prender esse cara em algum momento. O cara tá com o passaporte retido, não é por brincadeirinha, não. Não é que eu não quero que o Bolsonaro vá turistar. Nossa, imagina o Alexandre de Moraes pensando, será que o Bolsonaro vai para as Maldivas? Será que o Bolsonaro vai turistar em algum lugar fora do Brasil? Não é por brincadeirinha, por impedir o Bolsonaro de zanzar para lá e para cá. Não, é porque a retenção do passaporte visa, muito em breve, uma prisão. Por isso que você não tem passaporte, Bolsonaro. E o Alexandre deixa bem claro, quem é advogado entende exatamente o que está escrito aqui. Aí ele diz, a cautela se baseia, portanto, em razão de ordem pública,
com o objetivo de preservar substancial interesse público no contexto de investigações criminais que resultou. Aí ele cita lá que o Bolsonaro já foi indiciado por golpe de Estado e tudo mais, e fala, olha, ele não conseguiu provar que tem um interesse público na ida dele, mas o Alexandre ainda fala no último parágrafo da sua decisão, o Bolsonaro não é representante do Brasil. Ele ir na posse ou não ir, mesmo se tivesse sido convidado, não muda nada, não tem interesse nenhum do nosso país no Bolsonaro. É um interesse única e exclusivamente privado dele. E eu, Thiago, vou além. É o interesse político dele. O Bolsonaro quer ir lá para fazer politicagem, para falar mal do Brasil para todo mundo e para se fazer aí de vítima. Agora, ele que se faça de vítima no Brasil. O que acontece é que ele já tinha aí meio que desistido, porque ele já tinha saído na imprensa que a Michelle Bolsonaro talvez vá representá-lo não sei onde, parece até, segundo aí muita gente já ventilou, parece que o Bolsonaro comprou o convite, que ele foi um dos primeiros a comprar, porque quem cadastra agora no site não consegue mais convite. O Eduardo Bolsonaro chegou a falar, os convites estão esgotados. Quem cadastrar agora, você for lá no site colocar President qualquer coisa, vai aparecer lá, President qualquer coisa, ó, não tem mais convite não. Você pode ir lá na Muvuca, que lá não precisa convite, mas convite não tem mais não. Então, aí você pensa, peraí. Então quer dizer que o Bolsonaro pode ter comprado o convite para gerar um factoide, ou seja, gerar ali fui convidado pelo Trump, e aí usar esse factoide para quê? Para tentar sua fuga. Olha, tá fazendo aí jus a uma prisão preventiva. Nosso vídeo chegou ao Alexandre de Moraes. É só o primeiro, viu? Vamos fazer mais aí para que chegue no Alexandre. Quem não segue lá no Instagram, siga, que é importante seguir em todas as redes, porque a guerra contra a extrema-direita vai ficar cada vez mais acirrada. Peço sua inscrição aqui no canal também. Falou!